volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história dos primeiros episódios da série de drama de 2016 chamada Preacher. Alerta de spoilers a seguir. Um pregador com um passado misterioso recebe um poder divino. Enquanto isso, um pregador africano está passando a palavra de Deus quando um vento forte o derruba. O povo aplaude, pensando que o vento é um sinal de Deus. No entanto, o pregador se levanta e lhes diz para ficarem em silêncio com uma voz sinistra. Ele se declara como o escolhido, mas o seu corpo explode repentinamente. Com o sangue espalhado por toda parte, o público corre em pânico. No Texas, Jesse Custer faz um sermão em uma pequena igreja, embora seu rebanho esteja entediado com seus discursos. Emily, a organista, até começa a tocar para tentar entreter as pessoas. Em seguida, a comunidade realiza um banquete fora da igreja. Um jovem chamado Chris informa a Jesse que o seu pai, Donnie, machuca sua mãe, Betsy. Jesse decide falar com seu pai, mas Chris lhe diz que falar não vai adiantar nada. Em vez disso, ele quer que Jesse faça mal ao seu pai. Jesse lembra a ele que isso é um pecado, mas Chris menciona os rumores que dizem que Jesse fez coisas antes de se tornar um padre. Entretanto, Jesse imagina que Donnie e seus amigos buscarão vingança e o ciclo de violência continuará. Sem se impressionar, Chris diz a ele para rezar por ele e se afasta. Naquela noite, acontece uma revelação da nova mascote da cidade, mas isso acaba provocando um tumulto. Vendo isso, Jesse volta para o seu caminhão e o xerife Hugo Hood se aproxima dele. Ele lhe pede para passar por sua casa para conversar com seu filho. Então, Jesse promete passar lá amanhã à noite. Ele informa Hugo que Donnie está ferindo Betsy, mas o xerife observa que ele precisa de uma queixa formal da vítima. Jesse aponta que ela pode estar assustada nessa situação, mas Hugo ainda se recusa. O xerife lembra que estava preocupado quando soube que Jesse estava voltando para a cidade de seu pai. Entretanto, Jesse tem ficado quieto até agora, por isso ele o aconselha a continuar assim. Enquanto isso, um comissário de bordo chamado Cassidy entretém seus passageiros em seu voo para Tijuana. Quando ele vai ao banheiro, ele encontra uma bíblia com comentários perturbadores. Percebendo algo, Cassidy vai lá fora e aponta que o avião não está indo para Tijuana, já que eles estão indo em direção ao sol. Então ele bate em um dos homens e põe fogo em outro. Alguns dos homens pegam as suas armas de repente, mas Cassidy utiliza suas armas contra eles. Quando o piloto entra, Cassidy quebra uma garrafa de vinho e a joga contra ele, apunhalando-o. De repente, o copiloto joga água benta sobre ele, mas isso não o afeta. Cassidy então morde o pescoço do homem, revelando-se um vampiro. O avião começa a soar alarmes, então ele usa a garrafa de vinho quebrada do corpo do piloto para derramar um pouco de sangue. Depois ele simplesmente pega um guarda-chuva e pula fora. No dia seguinte, Ted fala com Jess sobre as chamadas da sua mãe, o que irrita o pregador. Ele aconselha Ted a abrir o seu coração e ser honesto, então Ted concorda e vai embora. Em seguida, Emily informa Jesse que seu colega de trabalho, Walter, está doente, por isso ele deve ir vê-lo. Na África, dois caras investigam o pregador que explodiu. Enquanto isso, Jesse visita Walter e o vê dormindo. Então ele ouve alguém no chuveiro e nota uma arma em cima da mesa. Desconfiado, Jesse sai. A mulher do chuveiro então olha pela janela, vendo Jesse fugir. Não muito tempo depois, dois caras e uma mulher brigaram em um carro enquanto dirigiam para um campo de milho no Kansas. Um cara levou um tiro e morreu, enquanto o outro lutou com a garota. A garota tentou atirar nele, mas o cara estava no banco de trás, o que dificultou as coisas. Ele a puxou para o banco de trás, onde eles lutaram enquanto o carro corria pelo campo de milho. Com ela presa, a garota deu um soco no adversário e arrancou a sua orelha. Depois ela voltou para o banco do motorista e estacionou o carro. O homem saiu do carro, então a garota enfiou uma espiga de milho em sua boca, conseguindo assim pegar um mapa dele. Posteriormente, ela encontrou duas crianças cujos pais tinham saído. Seu celular a alertou que outro inimigo chegaria, então ela bolou um plano. Usando materiais reciclados, ela pediu que as crianças a ajudassem a criar uma bazuca caseira. Mais tarde, ela escondeu as crianças em seu porão e disse para elas não saírem. Então, o som de tiros, bombas e gritos choca as crianças. Quando tudo ficou em silêncio, as crianças saíram e encontraram corpos e um helicóptero destruído, o que elas acharam fantástico. A garota pede desculpas a eles pela agitação e decide partir. Ela revela que o seu nome é Priscilla, mas todos os outros a conhecem como Tully. De volta ao presente, Cassidy cai em um campo com os seus órgãos internos aparentes e o guarda-chuva quebrado. Ele avista uma vaca e decide devorá-la. Em outro lugar, Jesse confronta Betsy sobre a sua relação com Donnie, mas ela responde que está tudo bem. Ele aconselha Betsy a informá-lo se Donnie alguma vez lhe fez mal ou se há algum problema. Betsy finalmente admite que Donnie a machuca constantemente e ontem a queimou com um bully. Jesse a aconselha a contar isso a Hugo, mas Betsy declina porque gosta que Donnie a machuque. Enquanto isso, na Rússia, os investigadores chegam a uma igreja onde um padre relata histericamente um ataque que terminou com a explosão de outro pregador. Naquela noite, Jesse conhece Tulip, que lhe agradece por ter ido ver o seu tio Walter.
Walter, revelando que ela era mulher no chuveiro mais cedo. Tulip fala sobre um trabalho, mas Jesse se recusa a aceitá-lo, mesmo que seja outro trabalho que vai acabar com todos os outros trabalhos. Ele está satisfeito em ser um pregador, embora Tulip ressalte que ele é muito ruim nisso. Ela acha que ele só voltou à cidade para ocupar o lugar do seu pai, o que ele não nega. Ela comenta que eles se odeiam e isso facilita as coisas, mas Jesse insiste que ele não está fazendo mais aqueles trabalhos. Ele também afirma que ele não a odeia, mas ela acha que ele a odiará. Chateado, Jesse deixa o carro enquanto Tulip o lembra de que eles são o que são. Jesse então visita a casa de Hugo. Lá ele observa Hugo fazer uma mistura usando vegetais e carne crua. Então ele entrega o smoothie a Jesse, pedindo que o leve para o seu filho. Cautelosamente, Jesse se levanta e conhece o filho de Hugo, Eugene, que o cumprimenta com alegria. Com a boca deformada, Eugene bebe o smoothie como se fosse a sua refeição. Eugene, então, timidamente, compartilha que seu pai o impediu de frequentar a igreja porque a sua condição é uma distração para os outros. Jesse o encoraja a estar presente se ele quiser, mas Eugene pensa que Deus está zangado com ele. O pregador lembra que Deus o perdoaria se ele se arrependesse de seus pecados. Ele afirma que Deus está lá para ele quando ele precisar e não guarda rancor. Mais tarde, Cassidy se aproxima de Jesse no bar e lhe pergunta sobre a cidade. Quando Jesse afirma que não entende o que ele diz, Cassidy vai embora. De repente, Donnie chega e dá um soco em Jesse por falar com a sua esposa sem antes consultá-lo. Jesse afirma que este não é um momento para brigar, já que eles estão em uma guerra, mas Donnie lhe dá um pontapé. Enquanto isso, Cassidy conversa com alguém no telefone, reclamando como eles continuam o encontrando. Então ele pede ajuda e dinheiro, mas a outra pessoa desliga. Enquanto pontapeia Jesse, Donnie dá a entender que ele sabe quem se queixou por ele ter batido em Betsy, então ele tem outra pessoa para cuidar depois disso. Jesse se levanta e ordena que ele não toque em Chris, caso contrário haverão consequências. Então Donnie retira seu casaco e tenta bater em Jesse, mas Jesse bloqueia o soco e estilhaça o vidro em sua cabeça. Ele bate em Donnie e sua equipe, provando que eles não são páreo para ele. Um homem tenta golpear Jesse por trás, mas Cassidy chuta uma cadeira em sua direção, batendo no chão. Depois disso, Jesse se aproxima de Donnie e pergunta se ele está pronto. Hugo tenta detê-lo, mas Jesse ainda quebra o braço de Donnie. Consequentemente, Jesse e Cassidy são presos. Enquanto estão atrás das grades, Jesse lamenta como ele tem sido horrível como pregador, finalmente concordando que Tulip poderia estar certa e que ele não deveria ter voltado à cidade. Curioso, Jesse admite que fez uma promessa, mas a quebrou 1000 vezes. Cassidy argumenta que o mundo está melhor sem suas promessas e sem fé, apontando como coisas horríveis ainda acontecem em todos os lugares. Ele defende até mesmo que não se importa com nada e se sente fantástico com isso. O xerife então chega e informa Jesse que Emily pagou pela sua libertação. Ele agradece a Cassidy por ter lhe ajudado antes de partir. Na van de Emily com seus filhos, Jesse decide que vai parar de pregar, já que não acha que isso é pra ele. Ele agradece Emily por tudo o que ela fez por ele e pela igreja, mas ela ignora isso, observando que ele não estava verdadeiramente lá de qualquer maneira. Depois de deixá-lo, os filhos de Emily brigam por causa do iPad, então ela o arrebata e o esmaga enquanto retém as suas lágrimas. Enquanto isso, Ted fala com Jesse para reclamar novamente da sua mãe. Entretanto, Jesse vê a luz da igreja piscando e a porta batendo constantemente, então ele desliga e vai até lá. Jesse então considera rezar uma última vez se ele sentir a presença de Deus. No entanto, nada acontece, então ele pragueja e fuma. A porta se abre lentamente quando de repente uma entidade invisível se aproxima dele e o derruba. Enquanto está inconsciente, Jesse se lembra do seu pai lhe dizer para ser um dos homens bons, porque já haviam muitos homens maus no mundo. Depois disso, seu pai levou um tiro na cabeça bem na sua frente. Após 3 dias, Jesse acorda com Emily o observando. Emily revela que Cassidy o encontrou desmaiado na igreja. O homem agora se mudou para o sótão para trabalhar, então ela pede desculpas pela forma como falou com ele na outra noite. No entanto, Jesse lhe diz que ela estava certa. Enquanto caminha para a igreja, Ted se aproxima de Jesse e reclama novamente da sua mãe. Irritado, Jesse instrui Ted a dizer a verdade e abre seu coração. Jesse ouve então um som, mas Ted se apressa de repente. Na igreja, Cassidy e Tulip aparecem, mas Jesse anuncia que não há sermão e que ele os decepcionou. Jesse pede desculpas por ser um péssimo pregador e quase anuncia que está desistindo, mas ele faz uma pausa e olha para o seu público. Como se estivesse percebendo algo, ele aponta que eles precisam de um pregador melhor, então ele será melhor. Enquanto isso, Ted visita sua mãe para falar a verdade e abrir seu coração. Quando ele chega, ele diz a ela para parar de ligar para criticá-lo, suplicando para ser tratado com respeito e consideração. De repente, Ted puxa uma faca e abre seu coração. Ele agarra o seu coração e o entrega à sua mãe, a levando a gritar. Surpreendentemente, os 2 investigadores chegam à cidade e declaram que ele está aqui. Em 1881, um homem saiu em busca de remédios para sua filha doente. Após dias de viagem, ele conheceu viajantes que o convidaram para uma refeição
refeição. A família estava viajando para o ocidente, pensando que era o paraíso. No entanto, o homem não concordava com isso. No dia seguinte, o homem passa por uma árvore, onde vários nativos foram enforcados com a cabeça escalpada. Nas proximidades havia um sinal de boas-vindas. Um dia, Jesse está batizando algumas pessoas, enquanto os investigadores o espiam. Mais tarde, Cassidy pede a Emily um salário adiantado, mas ela se recusa. Então ela diz a Jesse que Cassidy está agindo de forma estranha e consumiu o vinho da comunhão. Como resultado, Jesse vai a Cassidy, mas percebe que ele conversa com Eugene até que o seu pai liga. Sozinho, Cassidy pergunta o que aconteceu com Eugene. Então, Jesse explica que Eugene tentou se matar com uma caçadeira, mas acabou machucando seu rosto. Jesse então o aconselha a não criar nenhum problema e Cassidy concorda. Então, Linus, um motorista de ônibus escolar, confessa a Jesse que está obcecado com um dos seus passageiros. Jesse o lembra que era uma menina, então Linus pergunta se o pregador não pode contar a sua confissão a ninguém, o que ele confirma sem querer. Jesse perde a atenção enquanto Linus continua. No entanto, ele diz a Linus para se arrepender e não agir de acordo com seus impulsos. Naquela noite, Jesse fuma e se irrita com o latido de um cachorro. Ele ordena ao seu cão que fique quieto e, surpreendentemente, ele para de latir. No dia seguinte, Odin Kincannon compra a casa de um casal. Donnie, que trabalha para ele, abandona o contrato por causa da sua mão ferida. Então, um trabalhador chamado Clive o ajuda. Assim que os papéis foram assinados, os homens de Odin demolem o local. Em sua van, Donnie bate com o rosto de Clive no volante por fazê-lo parecer indefeso mais cedo. Enquanto isso, Jesse e Emily pedem sugestão sobre como melhorar a sua igreja. De repente, o ônibus escolar passa. Então, Jesse decide segui-lo e descobre que o volante está faltando. Tulip chega e sarcasticamente diz que o batismo a mudou. Jesse então encontra o seu volante em cima de um semáforo na rua. Mais tarde, Jesse chega à igreja e Cassidy o convida para beber. Enquanto isso, Cassidy pergunta se Deus tem um plano para ele. Então, Jesse afirma que o objetivo de Deus para ele é estar na igreja, servir as pessoas e pregar o evangelho. Cassidy afirma sarcasticamente que o plano de Deus para ele é informar a Jesse que o seu plano para ele é estúpido. Chateado, Jesse aponta que vaguear sem um plano é egoísmo. Então, Cassidy pergunta a Jesse se o seu pai o treinou para lutar, mas Jesse diz que é outra pessoa. Jesse então pergunta sobre Cassidy. Então ele afirma que é um vampiro de 119 anos que está fugindo de caçadores de vampiros. Ele acrescenta que ele está bebendo álcool, um descalcificador de máquina de café e sujeira na parte de trás do ar-condicionado. Intrigado, Jesse pega o recipiente, mas Cassidy avisa que é muito forte para ele. Mesmo assim, Jesse bebe e desmaia, enquanto Cassidy pega suas chaves e seu dinheiro. Logo, os investigadores chegam à igreja e encontram Jesse inconsciente, então eles preparam as suas ferramentas. Enquanto um toca música, o outro coloca uma lata no peito de Jesse. O cara começa a cantar, mas o seu ritual falha, então eles optam pelo plano B, cortar Jesse com uma motosserra. Por sorte, Cassidy chega e assume que os homens são caçadores de vampiros. Ele leva um tiro no estômago, enquanto um outro homem tenta golpear Jesse. Entretanto, o homem se aproxima de Cassidy, que morde a sua perna. Cassidy apunhala o homem com um copo, mas ele luta para trás. O homem com a motosserra tenta golpear Cassidy, mas em vez disso bate em seu parceiro. Cassidy então bate no outro homem com um livro até que ele morra. Cassidy e a motosserra travam uma batalha por causa de uma arma, mas Cassidy acaba se voltando contra ele, cortando seu braço. Ela então para a motosserra enquanto ela continua a viajar perto de Jesse. Em outro lugar, Tulip joga enquanto Mose pergunta como Walter está. Então ela promete perguntar se ele não estiver desmaiado de bêbado. Um cara lá atrás ri. Então Tulip conta como Walter atropelou 2 crianças e uma cabra em um zoológico porque ele estava bêbado. Enquanto isso, Cassidy consome o sangue dos homens, curando assim as suas feridas. Depois ele limpa a igreja, mas quando ele está prestes a enterrar os corpos, já é de manhã, então ele não pode ir lá fora. Mais tarde, Emily acorda Jesse para o seu próximo encontro, enquanto carrega uma caçarola. Emily comenta que a capela cheira a morte, mas Jesse brinca que a caçarola é dela. Em seguida, Jesse visita a casa da Sra. Loach, cuja filha está em coma. Ela está certa de que sua filha ainda pode ouvi-la e enfatiza que eles estão bem. Ele assegura à mãe que a luz do Senhor as alcançará e mudará tudo. Ainda assim, a Sra. Loach afirma que as palavras não podem abrir os olhos da sua filha. Saindo de casa, Jesse vê o ônibus de Linus novamente. Mais tarde, Jesse dirige por uma estrada, mas para quando encontra algo em seu caminho. Quando ele se aproxima, alguém o persegue. Acorrentado, Jesse acorda. Então, uma mulher mascarada chega, mas é apenas Tulip. Ela o levou para chamar a sua atenção e o informou que o mapa que ela tinha era para Danny. Então ela pretende vendê-lo para conseguir informações. Entretanto, Jesse não se importa com isso. Tulip argumenta que o que ele fez com Donnie prova que ele ainda é o mesmo homem de antes. Então ela sussurra no ouvido dele que vai continuar pedindo para que ele faça o trabalho com ela até que ele concorde. Quando Tulip sai, ela revela que a corrente dele não estava realmente amarrada a nada. Mais tarde, Jesse serra a corrente do seu pé quando
Eugene se aproxima dele. Eugene admite que o batismo não o mudou, então ele pede outro. Entretanto, Jesse diz que é tarde demais, então ele tem que continuar tentando ser melhor. Entretanto, Eugene se pergunta se Deus quer que ele permaneça o mesmo, e isso faz Jesse perceber algo. Jesse vai então à casa de Linus e lhe dá um soco. Ele acusa Linus de ainda não ter esquecido a sua obsessão com a garota. Assim, ele liga a água da banheira para realizar outro batismo. Linus tenta convencer Jesse a parar, prometendo que vai mudar. Entretanto, Jesse coloca a cabeça de Linus na banheira, enquanto ordena a ele que esqueça a garota. Na terceira tentativa, a voz de Jesse muda, o chocando. Surpreendentemente, Linus literalmente esquece a garota, revelando que Jesse pode controlar as pessoas com as suas palavras. Enquanto isso, Cassidy finalmente enterra os corpos. Em outro lugar, no entanto, os mesmos homens estão falando com Hugo, afirmando que são do governo. No dia seguinte, Jesse vai até a casa da Sra. Loach. Ele se aproxima da sua filha e ordena que ela abra os olhos. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.